Hoje vou mostrar como restaurar as cabeças do seu barbeador rotativo para uma condição de corte de fábrica, totalmente de graça, usando algo que você já tem agora mesmo no balcão do banheiro. Fique comigo até o fim, porque há 4 técnicas específicas neste vídeo, e a última é algo que venho fazendo há 2 anos e que faz o mesmo que serviços profissionais de afiação cobram $60 para fazer. Eu não comprei nenhuma cabeça de reposição para barbeador desde que comecei a fazer isso. Nenhuma. Aqui está o número que deveria incomodar você. Philips Norelco. As cabeças de reposição, para o barbeador rotativo mais comum do continente, custam entre $60 e $80, dependendo do modelo que você tem. O fabricante recomenda substituí-las a cada 12 meses. Estenda isso ao longo de 20 anos de barbear diário e você estará olhando para algo entre $1.200 e $1.600, não no barbeador em si. Nas lâminas consumíveis que a empresa do barbeador precisa que você continue comprando. Esse cronograma de substituição não existe porque o aço está realmente esgotado em 12 meses. Ele existe porque o problema real nunca foi explicado para a pessoa que segura o barbeador. Então, aqui está o problema real. Uma lâmina rotativa não fica cega do mesmo jeito que uma faca de cozinha fica cega. Uma faca de cozinha perde material físico da sua borda de corte. O aço se desgasta, a geometria colapsa e não há nada para restaurar. A lâmina de um barbeador rotativo funciona por um princípio completamente diferente. É um disco de corte circular usinado com precisão, com microdentes ao longo da borda, girando em alta velocidade contra um anel externo fixo e endurecido. A ação de corte é mais parecida com uma pequena serra circular do que com uma lâmina arrastando pela pele. E o que acontece ao longo de centenas de horas de uso não é perda de material, os microdentes se dobram microscopicamente. Sob estresse lateral repetido, as pontas se desviam para dentro em vez de cortar de forma limpa. A geometria de corte rola em vez de cortar. O barbear fica áspero, lento e puxando a pele. Começa a causar irritação. Você presume que a lâmina acabou. A lâmina está estruturalmente intacta. Cada grama de aço que estava lá no primeiro dia ainda está lá. A geometria só precisa ser redefinida, e isso é completamente solucionável em casa, de graça. O primeiro método leva 3 minutos. Pasta de dente branca comum, não gel, não fórmula clareadora, não carvão ativado nem qualquer produto especial. Pasta branca simples. Aplique uma pequena quantidade em cada cabeça rotativa. Uma quantidade do tamanho de uma ervilha por cabeça é suficiente. Ligue o barbeador na velocidade normal de operação por 90 segundos a 2 minutos completos. O que acontece lá dentro é que as partículas abrasivas da pasta, carbonato de cálcio ou sílica hidratada, dependendo da marca, agem como um composto de lapidação entre o disco giratório de microdentes e o anel fixo usinado com precisão. As duas superfícies de corte são micropolidoras simultaneamente e os microdentes desviados são realinhados de volta para a geometria correta de corte. Depois do funcionamento, enxague as cabeças muito bem em água morna corrente. Deixe o conjunto secar completamente antes de montar de novo. A umidade presa acelera a oxidação dentro do mecanismo. O primeiro barbear depois disso vai parecer diferente, não por expectativa, mas porque a geometria mudou fisicamente. E para quem já está pensando que a pasta de dente vai arranhar a lâmina, ela não vai. O abrasivo da pasta de dente branca comum fica entre 2 e 3 na escala de dureza Mohs. As lâminas de barbeadores rotativos são de aço inoxidável endurecido, em torno de 6. Você está polindo um aço mais duro com um composto mais macio. Essa é a definição de um processo de lapidação seguro. As superfícies de corte lidam com isso sem problema todas as vezes. A segunda técnica já vem embutida no seu barbeador, e quase ninguém a usa. A maioria dos modelos rotativos Philips e Norelco inclui uma função de ciclo reverso, uma configuração que faz as cabeças de corte girarem no sentido oposto ao da rotação normal. Ela está no seu manual, geralmente mencionada rapidamente na seção de limpeza, e é totalmente ignorada. Rodar o ciclo reverso por 30 a 60 segundos depois da sua limpeza semanal normal redistribui a dobra microscópica da borda de volta para uma posição neutra. Isso não substitui a restauração completa com pasta de dente. Pense nisso como manutenção entre restaurações. Na maioria dos modelos Philips, a função reversa é acessada com um toque longo no botão de ligar enquanto o aparelho está desligado, mas confira o manual específico do seu modelo. 30 segundos por semana, custo 0, use. Agora aqui está o que está causando mais dano. E é a última coisa que alguém suspeita. Spray de limpeza. Os produtos em aerossol feitos especificamente para barbeadores elétricos, incluindo a linha da própria Philips, contêm uma mistura de álcool e lubrificante. O álcool desinfeta as superfícies de corte, e essa parte é legítima. O problema é a proporção da fórmula. A maioria desses sprays é muito carregada de álcool e pouco carregada de lubrificante. Eles evaporam rápido, limpam de forma agressiva e deixam as superfícies de corte funcionando com uma película de óleo inadequada. Disco de aço contra anel de aço, vários milhares de rotações por minuto, sem lubrificação suficiente entre eles. Esse atrito acelera a degradação microscópica da borda mais rápido do que o barbear diário em si.
você está encurtando a vida útil da lâmina toda vez que limpa o barbeador. A correção leva 15 segundos. Depois do spray de limpeza, coloque uma gota, de óleo para a máquina de cortar cabelo em cada cabeça antes de fechar o aparelho. O óleo para a máquina de cortar cabelo custa $6 por um frasco que dura bem mais de um ano nesse ritmo. A melhora na forma como o barbeador funciona quando está bem lubrificado, em comparação com quando está com pouca lubrificação, é imediatamente perceptível na primeira passada. Mantenha um frasquinho ao lado do carregador, isso acrescenta 15 segundos à sua rotina de limpeza. Aqui está o upgrade para quem quer o máximo poder de restauração. Pasta de lapidação diamantada, $7 a $9 pela internet, às vezes menos. Esse é o composto que serviços profissionais de afiação de facas e lâminas usam. Micropartículas de diamante industrial suspensas em uma base carreadora, projetadas para restauração precisa de superfícies metálicas em nível microscópico. A aplicação é idêntica ao método da pasta de dente. Pequena quantidade em cada cabeça, ligue por 2 minutos, enxague completa e cuidadosamente. Em uma lâmina que você vem mantendo regularmente, a pasta diamantada entrega uma melhora incremental em relação à pasta de dente. Em uma lâmina que foi muito usada e negligenciada por 2 ou 3 anos, quando você já a considera descartável, o resultado é dramático. Antes de descartar qualquer cabeça velha de barbeador, use pasta diamantada nela primeiro. Na maioria dos casos, você conseguirá mais 1 a 2 anos adicionais de lâminas que já tinha dado como perdidas. Um bônus final, e este surpreende quase todas as pessoas que o ouvem. Dureza da água. A maioria dos municípios norte-americanos fornece água dura da torneira, água com concentrações elevadas de cálcio e magnésio dissolvidos. Toda vez que você enxágua esse barbeador na torneira, minerais residuais são depositados nas superfícies de corte, entre elas e dentro do mecanismo. Ao longo de semanas e meses, eles se acumulam em uma camada invisível, mas real de resíduos minerais. Esse acúmulo cria arrasto e atrito que, pela sensação, é completamente indistinguível de uma lâmina gasta. Porque você não consegue vê-lo e não tem referência do que está faltando. O barbear simplesmente parece lento e áspero, e você presume que a lâmina acabou. Não acabou, é cálcio ocupando o lugar onde deveria haver aço limpo e óleo. Uma parte de vinagre branco para 3 partes de água morna. Mergulhe o conjunto da cabeça, deixe de molho por 15 minutos, enxague bem e depois aplique sua gota de óleo para a máquina de cortar cabelo. Faça isso uma vez por mês. Na primeira vez que você fizer isso em um barbeador que foi enxaguado com água dura por 1 ano ou mais, o antes e depois vai surpreender de verdade. Então, quando uma lâmina rotativa realmente precisa ser substituída, apenas 2 cenários reais. 1. Falha física do mecanismo. Uma carcaça rachada, uma mola quebrada no conjunto da cabeça flutuante, uma cabeça que perdeu o pivô e balança em vez de flutuar. Isso é dano estrutural, não desgaste da lâmina, e a substituição é a escolha certa. 2. Você fez o processo completo de restauração. Método da pasta de dente, pasta diamantada, molho mineral, óleo para a máquina de cortar cabelo depois de cada limpeza. E o barbear continua áspero e puxando apesar de tudo isso. A fadiga real do aço existe. Ela só não chega aos 12 meses em uma lâmina que foi mantida adequadamente. Com esse sistema, a maioria dos homens consegue 3 a 4 bons anos de um conjunto de cabeças rotativas, que custa $60 a $80 por conjunto. Essa é a diferença entre gastar $1.200 a $1.600 ao longo de 20 anos ou gastar menos de 300. Em lâminas, 2 anos nas mesmas cabeças originais. O barbear mais afiado que tive desde o dia em que comprei o barbeador. Eu nunca vou voltar ao cronograma de substituição. Se isso economizar $60 para você, envie para alguém que está prestes a gastar dinheiro que não precisa gastar, e eu vejo você no próximo.